Vocês estão me enxergando e me ouvindo bem? Sim, E a tela tá a tela está totalmente iniciando o cheia? compartilhamento. Tá, Ainda não iniciou, vamos ver. tá lenta a internet. E agora? Também não iniciou. Não? Agora sim, Agora foi? Tá, foi. ok. Espera que travou. Gente, então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre um tema extremamente relevante na pediatria, né, que é a vacinação. Eu acho assim, todo pediatra tem a obrigação de saber do calendário vacinal, né? Então, e é um tema que sempre tem mudanças, né? Quando a gente estava fazendo prova, todo ano tem mudanças, atualizações, então é um tema que a gente sempre tem que estar revendo. A aula ficou um pouco extensa, né? Porque são muitas vacinas, mas eu vou tentar simplificar da melhor forma. Então, eu queria começar deixando a primeira mensagem, né? Que a gente, como pediatras, residentes de pediatria, a gente tem um papel fundamental na orientação de vacinas, né? Hoje em dia a gente vê que nesses últimos tempos tem tido uma diminuição da cobertura do calendário vacinal, uma resistência da família, né, principalmente a vacina do Covid, de influenza. Então, eu acho que nós, como pediatras, temos o papel fundamental de instruir essa família, tirar as dúvidas, né, apresentar os principais efeitos adversos, benefícios. Então, eu acho que é muito importante esse tema na nossa vida. E para começar, eu coloquei as diferenças entre o Programa Nacional de Imunização, que é preconizado pelo Ministério da Saúde, e da SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, a principal diferença entre elas é que o PNI, ele tem um foco mais na saúde pública, ele vai ter um controle de doenças em nível mais populacional. Então, o maior objetivo, né, do PNI é aumentar a cobertura vacinal da população com custo-efetividade, abrangendo uma logística nacional. Então, o calendário vacinal do PNI ele vai ser menos abrangente que o da SBIM. Já o da SBIM inclui vacinas mais modernas, com maior cobertura de cepas e tecnologias. Tem algumas vacinas que ainda não são disponibilizadas no SUS, e ela vai recomendar esquemas mais completos, com mais doses e mais vacinas. E a gente percebe também, de acordo com a SBP, que ela segue mais as recomendações da SBIM. Então, a primeira vacina que a gente vai falar é da BCG, né? Que é feito ainda durante a internação do Alcon, que a indicação vai ser ao nascimento até os 5 anos incompletos. Tanto o PNI quanto o SBIM vão recomendar, não tem diferença entre a vacina da pública e da privada. Ela é feita dose única, intradérmica, né? E ela vai proteger contra as formas graves e disseminadas da tuberculose e da hanseníase. Também é uma vacina que provoca uma cicatriz vacinal, né, uma reação inflamatória, que é uma reação do corpo à vacina. E em crianças que não apresentam essa cicatriz, a gente não tem a recomendação de revacinar. Existem algumas recomendações quando que eu vou adiar a vacinação da BCG, que a gente vê muito aí no Dona Iris, né? Então, para crianças que têm o peso menor que 2 quilos, a gente vai adiar essa vacinação devido à escassez do tecido cutâneo e maior risco de reação local. Em RN que está hospitalizado ou clinicamente instável, né? Então, crianças que estão lá na UTIM, que são assim mais graves, a gente posterga essa vacina. Doença febril aguda grave ou infecção cutânea disseminada, uso de imunossupressores, corticoide em altas doses, a gente prorroga para para 3 meses após o término, né, desse antibiótico. Opa, peraí que passou sem querer. Uso materno de imunobiológicos na gestação, no segundo e terceiro trimestre, a gente adia a BCG por pelo menos 6 meses, devido ao risco de imunossupressão neonatal transitória.
E também, em casos de investigação de imunodeficiência primária, né, pode aguardar o resultado da triagem antes de vacinar, tem essa opção. A BCG, ela é contraindicada em casos de que a RN tem uma suspeita ou confirmação de tuberculose após o contato com bacilífero, pelo risco de desenvolver a BCG-IT, né? Que é a doença disseminada pelo bacilo vacinal. E quando o recém-nascido também tem uma imunodeficiência importante. Em relação a BCG e HIV, a exposição vertical não vai contraindicar essa vacina. Essas crianças, elas podem receber a BCG até os 18 meses e elas podem vacinar se elas não tiverem sinais clínicos de imunodeficiência, se não tiver imunossuprimidas, então não é contraindicada a vacina nesse caso. A outra vacina que também é feita no Alcon, né, é a da hepatite B. De acordo com o PNI, é preconizado 4 doses. A primeira é ao nascimento e as outras três vão fazer parte da penta, que é aplicada entre os 2, 4 e 6 meses de vida. Já a SBIM, o padrão vai ser de 3 doses, com 0, 1 e 6 meses, porém a SBIM ela aceita o esquema de 4 doses quando é feito a hexavalente. Em casos especiais, né, que recém-nascidos com menos de 2 quilos ou idade gestacional menor que 33 semanas, eles obrigatoriamente vão ter que receber o esquema com 4 doses. Então, ao nascimento, aos 2 e 4 e 6 meses. Em mães que têm o HBsAg positivo, o bebê, além da vacina, ele também tem que receber a imunoglobulina específica, preferencialmente nas primeiras 12 e 24 horas, com limite máximo de 7 dias. Então, as contraindicações são mais gerais em relação à hipersensibilidade grave, né, um caso de anafilaxia, ou a componentes da vacina, como a levedura ou alumínio, e diferente da BCG, ela não é adiada, né, devido ao peso do nascimento. Mas o peso, é como a gente viu no slide anterior, ele vai definir a quantidade de doses. Agora falando um pouquinho da pentavalente. Então, a pentavalente, ela vai contemplar a difteria, o tétano, pertussis, a hepatite B e a hemófilos influenza. Então, a indicação, de acordo com o PNI, vai ser a pentavalente, né, que vai ter a DTP, que é as células inteiras de pertussis, que é celular, mais RIB, mais hepatite B. E ela vai ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade. E junto com ela, né, separadamente, vai ser feita a vacina da VIP, que a gente vai falar posteriormente. Já de acordo com a SBIM e com a SBP, é indicado a hexavalente, que vai ter DTPA, que as pertúrcias são acelulares, né? E é aplicada também aos 2, 4 e 6 meses de idade. E ela pode ser realizada até os 7 anos incompletos. O reforço da DTP tem algumas diferenças. De acordo com o PNI, o reforço é feito aos 15 meses e aos 4 anos de idade, e depois só vai realizar DT a cada 10 anos. Já de acordo com a SBIM, o reforço vai ser aos 15 meses também, e entre 4 e 6 anos de idade tem um reforço com a DTPA, e é indicado também um outro reforço com 9 e 11 anos de idade, ou 5 anos após o último reforço, a cada 5 anos. Então, tem essa diferença em relação aos reforços, né? A RIB é indicado o reforço dela aos 15 meses, de acordo com a SBIM, mas o PNI não vai recomendar o reforço da RIB. Então, qual que é a diferença principal entre a penta e a hexavalente? A penta, por ela utilizar componentes, né, do coqueluche
do coqueluche de células inteiras, ela é mais reatogênica, então ela vai ter mais efeitos adversos no recém-nascido, né? Como febre, dor local. Já a hexavalente, ela é de preferência da SBIM e da SBP, por ela ser menos reatogênica e garantir maior conforto para a criança. Então, a SBIM e a SBP, elas recomendam, né, sempre a Hexa, mas elas sugerem priorizar a Hexa em casos de RNs prematuros, menor que 33 semanas e menores que 2 quilos. E elas podem ser realizadas durante o período de internação hospitalar. Contraindicações. Serão anafilaxia, encefalopatia até 7 dias após a vacina, com o componente pertussis, são contraindicações que são absolutas, né? E eu vou adiar a vacinação quando eu tiver uma doença aguda grave que cursa com febre alta. Tá? A próxima vacina que a gente vai falar é a da VIP, né? Então, antigamente, a gente também tinha a VOP, que ela saiu do calendário vacinal em novembro de 2024, né, que era o famoso Zé Gotinha. E aí, hoje em dia, a gente fala que o Zé Gotinha, ele virou blogueiro, que ele só vai divulgar a vacinação, né, campanhas de vacinação, mas não é feito mais, né, a via oral, agora é somente a VIP mesmo. Então, de acordo com o PNI, vai ser indicado 3 doses aos 2, 4 e 6 meses e um reforço aos 15 meses, que vai totalizar 4 doses. Já a SBIM e a SBP, elas vão recomendar 5 doses no total. Então, as primeiras vão ser aos 2, 4 e 6 meses, igual o PNI, e ao invés de um reforço, vai ter 2 reforços, que é ao 15 meses e outro entre 4 e 6 anos. Em caso de atraso, né, vacinal, o PNI já disponibiliza a VIP em menores de 5 anos, mas a SBIM, ela já recomenda, em caso de atraso vacinal, completar o esquema em qualquer idade, independente de ser menor ou maior de 5 anos. Então, a contraindicações é uma anafilaxia grave, principalmente. E a próxima vacina é o do rotavírus, né? A diferença entre a PNA e a SBIM é que a PNI, ela utiliza a vacina monovalente e são feitas 2 doses, uma aos 2 e outras 4 meses de idade. Já a SBIM, a SBP, ela vai recomendar a vacina pentavalente e ela é administrada em 3 doses, então é aos 2, aos 4 e aos 6 meses. E caso comece o calendário vacinal, comece as vacinas, né, na rede pública e faça a monovalente, pode seguir no privado com as 2 doses pentavalentes. Não tem problema elas são intercambiáveis. E recentemente, né, teve uma mudança que até a doutora Aline mandou lá no grupo esses dias, que o Ministério da Saúde, ele ampliou a primeira dose do rotavírus. Então, pode ser realizado de 1 mês e 15 dias até 11 meses e 29 dias. Antes eram 3 meses e 15 dias, né? Eles fizeram isso com a tentativa de ampliar a cobertura vacinal. Já a segunda dose é até 23 meses e 29 dias. A SBIM, ela já tinha esse prazo antes de 11 meses. Agora, o PNI, né, o Ministério da Saúde, adotou os mesmos prazos. Então, existem algumas precauções e recomendações em relação à vacina do rotavírus, né, que contraindicam, né, parcialmente, que seria um quadro agudo de gastroenterite, que é indicado adiar a vacinação. Em casos, por exemplo, que a criança regurgite, cuspa, vomite a dose, não repetir a dose, mas essa aqui estava falando mais da VOP, né? Crianças expostas ao HIV podem receber a vacina oral, desde que não tenha sinais de imunossupressão. O intervalo entre as doses é com 60 dias, com mínimo de 30 dias. As contraindicações são crianças hospitalizadas, né, por ela ser uma vacina de vírus vivo, é, histórico de intussuscepção,
histórico de invaginação intestinal ou uma malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal, a gente contraindica a vacina do rotavírus. A imunodeficiência contraindicada em casos de imunodepressão grave. E a anafilaxia grave também é uma contraindicação. Então, é muito importante a gente lembrar dessas contraindicações, né? Principalmente do histórico de intussuscepção, principalmente lá no HC, a gente pega alguns casos, né, que não tem essa vacina por conta desse histórico. Em relação à pneumocócica, então, a rede pública no PNI, ela vai utilizar o esquema de duas doses, aos 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses. Já a SBIM, ela vai recomendar o esquema de três doses e um reforço. Então, é 2, 4 e 6 meses e um reforço entre os 12 e 15 meses de idade. Já os prematuros, obrigatoriamente, eles se enquadram no esquema de 3 doses e um reforço, e que utilize geralmente a pneumo 15 ou a pneumo 20. E a vacina, ela é feita até os 5 anos incompletos. Então, aí, de acordo com o PNI, ele vai fazer a pneumo 10. Já a SBIM e a SPP, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, eles indicam a 13, a 15 ou a 20. Crianças que forem menores de 6 anos, que completou o esquema com a pneumo 10 no SUS, elas se beneficiam com uma dose adicional, né, da pneumo 13, 15 ou 20, porque vai aumentar a cobertura contra formas de doenças pneumocócicas graves, com subtipos como o 19A e o 3, que a gente observou que tem as formas graves da doença, né? E, além disso, elas são vacinas que são intercambiáveis, então você começou com uma, você pode completar com uma superior, não tem esse problema. Aí eu coloquei um quadro aqui que eu peguei na SBIM que mostra os sorotipos principais, né, de cada vacina. Então, a pneumo 10 não tem o 19A e o 3, né, que são sorotipos graves que foram aumentados, foram visto aumento, né, do número de casos, que já vai estar inclusa na 13, na 15 e na 20. E como são vacinas que não são cobertas pelo SUS, né, em crianças rígidas, eu coloquei também uma tabela de orçamento para a gente estar mais por dentro, para orientar os pais, né, em relação aos valores. A gente vê que a pneumo 20, 520 a dose, a 15 350 e a 13 270. Aí aqui eu colei um quadrinho também que está na SBIM, que vai mostrar, né, como que pode ser feito a questão da pneumo, né? Pode ser feito tanto com a pneumo 20 ou com a 15 a 13, naquele esquema que eu disse, né, de 2, 4, 6 meses, e o reforço entre 12 e 15 meses. Quando a criança é vacinada com a pneumo 10, ela pode ter feito as 3 doses, aí ela vai se beneficiar com uma dose adicional. A gente recomenda a 20, mas pode ser a 15 ou a 13 também. Isso em crianças rígidas, né? Crianças saudáveis. Já em situações especiais, né, em que são recomendados e que em pacientes que têm comorbidade de risco, né, para doença pneumocócica invasiva, a partir de 2 anos de idade a gente indica a pneumo 20, uma dose única, ou esquema sequencial, com a 15 ou com a 13, que aí eu faço intervalo de 2 meses e eu posso fazer também a pneumo 23. Só que a questão da pneumo 23 é que ela tem um intervalo maior. A gente vê aqui que o intervalo para realizar uma próxima dose é de 5 anos. Em histórico vacinal incompleto, né? A gente pode fazer o esquema ou com a 23, que aí eu tenho que dar um intervalo, né? De mais de um ano para realizar a pneumo 20. E se eu iniciar o esquema com a 15 e com a 13, eu posso ter um intervalo de 2 meses e fazer a pneumo 20. E também eu posso também intercambiar com a 23 e com a 20 ou fazer outra de 23.
Então, aqui eu coloquei mais para depois vocês darem uma olhadinha nas opções que tem, né, em relação a iniciar com um tipo de vacina, como que vai, é, como que vai ser o intervalo de vacinação entre uma dose e outra. Aí, nesses esquemas aqui mostram as diferenças. E aí, eu trouxe uma nota técnica quentinha que saiu tem 3 dias, que, né, a gente estava aguardando, que era a Pneumo 20 entrar para o PNI. Aí o Ministério da Saúde soltou essa nota tem 3 dias atrás, falando que a Pneumo 20 entrou, né, para pessoas com situações especiais. E aí eu coloquei aqui os esquemas, né, que vai ser de 3 doses e um reforço, de 2 a 6 meses, de 7 a 11 meses vai ser 2 doses e um reforço, e de 12 a 59 meses é indicado 2 doses. E maiores de 5 anos é indicado uma dose única. Aí aqui tem as indicações, né, principais da pneumo 20, então cardiopatas, né, neuropatas, prematuros com menor ou igual a 36 semanas e 6 dias, até 23 meses de idade vão se enquadrar também nesse a pneumo 20. Então, o que que vai indicar a contraindicar, né, a pneumo? É uma história de anafilaxia grave, febre moderada a grave, tem que adiar a vacinação. Atenção também aos prematuros extremos, né, menores ou iguais de 28 semanas, eles têm risco de apneia após a vacinação. Então, eles exigem um monitoramento respiratório, né, de 48 a 72 horas em um ambiente hospitalar. E a pneumo 23, ela é contraindicada para crianças menores de 2 anos, porque ela não tem uma resposta imunológica adequada, então ela é indicada acima de 2 anos. Agora, a próxima vacina é a meningocócica, né? Que tem a meningo-C e a CWY. O PNI, ele vai abranger 2 doses aos 3 e 5 meses, e a SBIN também vai ser aos 3 e 5 meses, mas preferencialmente vai ser a vacina com a CWY. Os reforços, de acordo com o PNI, ele realiza um reforço aos 12 meses, preferencialmente com a CWY, e outra na adolescência, entre 11 e 14 anos. Já a SBIM, ela também tem esse reforço entre 12 e 15 meses, só que tem um reforço adicional com 5 e 6 anos, e outro reforço também aos 11 e 16 anos, porque eles justificam que os títulos desses anticorpos diminuem de acordo com a idade. Então, a gente também adia em caso de doenças moderadas a graves, né? Também a mesma questão da pneumo em bebês muito prematuros, né? Menores de 28 semanas, tem que ser feito em ambiente hospitalar devido ao risco de apneia. E as contraindicações são menores de 2 meses e uma anafilaxia grave. É, e o esquema, quando o esquema de meningo C está atrasado, o PNI permite, né, que tenha atualização do calendário vacinal até os 5 anos incompletos. Já a SBIM, ela vai recomendar que seja feito, né, a atualização com qualquer idade. A outra vacina também que a gente só tem na rede privada é a meningo B. Ela não está disponível pelo SUS, né? E a questão da indicação dela. É para lactentes entre 2 e 2 meses, o esquema vai ser 2 doses, geralmente também no mesmo da meningo C, entre os 3 e 5 meses, e uma dose de reforço em 12 e 15 meses de idade. Já aos 12 aos 23 meses, vai ser 2 doses também, com um intervalo de 2 meses entre elas, e uma dose de reforço 12 meses após a primeira série, né? Que é essas primeiras 2 doses. E crianças a partir de 24 meses e adolescentes, vai somente ser 2 doses, não tem necessidade de reforço. Em adolescentes, existe a outra vacina que é a Trumem.
que é aplicada em duas doses com intervalos de 6 meses. Essa é o nome comercial dela, é Bexsero, eu acho que pronuncia assim, não sei. Então, assim, é uma vacina, né? A da meningo B é uma vacina que ela geralmente causa uma febre muito alta com um evento adverso. Tanto é que a SBIN, a SBP, ela aconselha o uso de paracetamol profilático nas primeiras 24 horas, né, para reduzir esse risco de febre. E recomenda-se realizar meningo B separadamente das outras vacinas, devido a ela ter essa intensidade das reações adversas, né? E a vacina, se você começar o esquema com a Bexsero, você não pode terminar com a Trumemba, né? Ela deve ser concluída com o mesmo produto. Então, as contraindicações são as mesmas, anafilaxia grave e doença febril moderada a grave. A vacina da... Opa, acho que voltou. Agora eu vou falar da vacina da influenza, né? De acordo com o PNI, é recomendado a trivalente, que é o que a gente tem disponível no SUS, que vai cobrir os dois sorotipos da influenza A e uma linhagem da influenza B. E ela é indicada a partir dos 6 meses de idade a menores de 9 anos, que nunca foram vacinadas, com duas doses de influenza, com intervalo de um mês. Após isso, é indicado a dose anual da vacina. Já de acordo com a SBIM, é indicada a quadrivalente, né, ela vai cobrir duas linhagens da influenza B, ao invés só de uma, e é no mesmo esquema também do PNI. A diferença é que vai ter uma linhagem a mais. As contraindicações são crianças menores de 6 meses, anafilaxia grave, e aqui a gente tem uma contraindicação nova, que é a alergia ao ovo, né? E se a reação anterior for urticária, pode realizar a vacina normalmente, é só a anafilaxia grave mesmo que contraindica. A síndrome de Guillain-Barré, se ela aconteceu até 42 dias após a dose anterior, também tem que avaliar o risco e benefício, né, para poder estar fazendo esse reforço. E, e é isso. Então, é uma vacina que ela é anual e é uma vacina que muda a sua composição a cada temporada do vírus em circulação. Geralmente, ela é feita nessa época de sazonalidade. A vacina polêmica, né, que a gente tem aí, que os pais têm uma resistência muito grande, é a vacina da Covid. A gente tem três tipos da vacina da Covid. A gente tem a da Pfizer, que ela é indicada a partir de 6 meses, a da Moderna, que também é a partir de 6 meses, e a Zalica, que é a partir dos 12 anos de idade. Como que funciona o esquema? Também é aos 6 meses de idade que se inicia. E aí a quantidade de doses vai depender do tipo de vacina que está sendo feita. Se for a Pfizer, é composto de três doses: uma aos 6 meses, uma aos 7 meses e uma aos 9. Se for o esquema da Moderna, vai ser uma aos 6 meses e outra aos 7 meses. E em crianças que são imunossuprimidas, imunocomprometidas, é indicado três doses aos 6, 7 e 9 meses, independente de ser a Pfizer ou a Moderna. E então, um ponto muito importante que eu acho que a gente tem que frisar com os pais, né? Que a vacina do Covid, ela entrou para o calendário vacinal, então ela não é uma vacina mais só de campanha, ela faz parte do calendário vacinal e que é uma vacina, né, que tem efeitos adversos assim como qualquer outra. Então, o que vai contraindicar é uma anafilaxia grave, né, uma doença aguda, moderada, grave, com febre alta, que eu vou adiar a vacinação. E uma dúvida também que as pessoas perguntam é se ela pode ser administrada junto com a influenza ou qualquer outra. Pode vacinar com qualquer outra vacina junto, simultaneamente, que não tem problema, com exceção da vacina contra a Mpox.
Agora, a vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela, ela é indicada aos 9 meses de idade e em casos, né, de risco epidemiológico, ela pode ser administrada entre 6 e 8 meses e um reforço aos 4 anos. Essa dose, né, que a gente fala que é a dose zero, ela não é considerada a primeira dose. Então, independente se ela precisou fazer essa dose zero, ela vai precisar vacinar com 9 meses. De acordo com o PNI, se a criança recebeu a dose antes dos 5 anos, ela tem direito a uma segunda dose de reforço. E se a primeira dose for aplicada a partir dos 5 anos, o PNI vai considerar como esquema completo e vai considerar a dose única. Já a SBIN, a SPP, ela sugere a aplicação de duas doses, né, para evitar falhas vacinais. E, independente de receber a dose aos 5 anos, é indicado um reforço 10 anos após a primeira aplicação. Então, essas são as diferenças em relação à da febre amarela. Contraindicações. Crianças menores de 6 meses de idade é contraindicado devido ao risco de meningoencefalite, a imunodeficiência primária ou secundária, anafilaxia grave, a doença falciforme em uso de hidroxiureia e contagem de neutrófilos, e o uso de corticoides em doses imunossupressoras por mais de 14 dias. Outra contraindicação também é o tratamento com imunobiológicos. Agora, a vacina da tríplice viral. Então, a tríplice viral, ela vai contemplar a vacina contra sarampo, cachumba e rubéola, e ela é indicada com 12 meses de idade e um reforço aos 15 meses. Ambos vão recomendar esse reforço aos 15 meses com a tetraviral. E em casos de surto ou exposição domiciliar de sarampo, crianças de 6 a 12 meses podem ser vacinadas. E assim como a febre amarela, a dose zero, ela não é considerada para o esquema de vacina. Mesmo que ela fez essa dose zero anterior, ela vai precisar fazer as duas doses depois. Então, precauções. Se tiver suspeita de alguma dessas doenças, deve ser adiada, febre aguda grave, ou histórico, né, de anafilaxia ou doenças ou convulsões. Ah, contraindicações, né? Isso aí, hipersensibilidade, crianças abaixo dos 6 meses de idade. Também tem aí a alergia à proteína do leite de vaca, né? Aí prefere a vacina que não tenha na sua composição a lactoalbumina e imunodeficiência clínica ou laboratorial grave. A outra vacina que a gente tem, né, que eu até deixei por último, é a Nirsevimab, que ela é um anticorpo monoclonal para a proteção das crianças contra o vírus sincicial respiratório. E, de acordo com o PNI, ela é indicada para crianças prematuras, nascidas com menos de 37 semanas de gestação, idade menor que 6 meses, e são crianças que têm comorbidades elegíveis para vacina. Então, são cardiopatas, doenças pulmonares crônicas, né? A prematuridade, e ela pode ser realizada até 24 meses, e de preferência durante a sazonalidade, que é em fevereiro a agosto. Já a SBIN, a SPP, ela amplia a recomendação para todos os bebês prematuros e recomenda para bebês nascidos de mães que não foram vacinadas contra o vírus sincicial. E sugerem, sugere que ele pode ser aplicado, né, em qualquer criança menores que 12 meses, independente do fator de risco. Então, o esquema é de acordo com o peso. Em crianças que são menores de 8 meses, a gente vai ter uma dose intramuscular de 50 miligramas, se o peso for menor que 5, uma dose de 100 miligramas, se o peso for maior ou igual a 5. Já crianças de 8 a 23, com risco para infecção grave, é 200 miligramas, e de 8 a 23 meses, sem risco, a SBIM vai sugerir uma dose de intramuscular de 100 miligramas se o peso é menor que 10 e 200 se o peso for maior que 10.
Então, existem duas estratégias principais, né, para a gente prevenir contra o sincicial. Uma é vacinar a gestante entre a 28ª e a 36ª semana, ou aplicar o anticorpo no bebê. A gente está vendo, né, lá no Dona Iris, que a maioria das gestantes estão vindo com a Brisio já no calendário vacinal, então isso é ótimo. E as duas vacinas podem ser combinadas se a mãe for imunodeprimida, se o bebê nascer 14 dias após a vacinação da mãe e se a criança, né, possuir um risco altíssimo de desenvolver a forma grave da doença, que foram aquelas outras que eu havia comentado. Aí aqui eu pedi pro chat me ajudar a fazer uma tabela resumindo as principais diferenças, né, do PNI e da SBIM e mostrando quais vacinas são feitas de acordo com os meses. Eu coloquei até os 12 meses e também algumas diferenças entre elas. Esse quadrinho aqui é o da SBP, que mostra as vacinas que são indicadas também, é um resuminho. Esse daqui é de acordo com o PNI. Essa daqui é de acordo com a SBIM. E foi isso, gente. Minhas referências. Desculpa pela aula grande, mas eu tinha que falar um pouquinho de todas. Ingrid, você venceu. Que tema difícil, né? Peraí que eu não tô te ouvindo, doutora. Tô tentando. Tá ouvindo agora? Peraí. Agora eu estou. Que ela até travou aqui. Ah, tá. Então, a aula extensa é super difícil, né? Acho que esse tema de vacina sempre está atualizando muito, né? Sim. Então, a questão da pneumovinte hoje já chegou nos postos, né? Então, já tudo muda. Então, o que eu quero é que se vocês saibam, assim, para a prova, sempre cai vacina, sempre vai cair, né? Tem várias pegadinhas, então prova de TEP cai muito BCG-IT, se espera ou não espera teste do pezinho. A gente espera o teste do pezinho, essa questão é muito comum quando a gente faz o teste do pezinho ampliado, tá? Porque no teste do pezinho ampliado, a gente pega as imunodeficiências. Uhum. Então, não é aquele teste do pezinho normal. Tá? Emocional. Então, se a mãe tem condição e faz o teste do pezinho ampliado, a gente espera para fazer a BCG. Então, assim, é um tema muito difícil. A gente tem que estudar sempre e tem que ter uma colinha sempre, porque, igual você falou, realmente muda muito. Então, Sim. hoje é assim, hoje a gente tem pneumo 20 indicada, hoje a gente tem a Nirsevimab que é nova. Então, tudo muda muito rápido, né? A meningo B que saiu, né? E que agora é a CWY. Então, tudo muda muito. Então, a gente tem que saber o básico, sempre estar com a colinha no consultório para pesquisar mesmo. E para a prova, tentar saber as pegadinhas. Cai muito aquela questão que você falou do, da gastrosquise e da onfalocele do rotavírus. É uma questão muito comum. Uhum. Então, gastrosquise, onfalocele, cirurgias abdominais ao nascimento, a gente não faz vacina de rotavírus. Então, são questões muito comuns, né? É um tema bastante Certo. difícil, mas que cai muito, a gente sempre tem que estudar. Muitas dúvidas, né? Mas a gente vai estudando ao longo do tempo. Eu tenho um resumo de vacina, eu vou passar para vocês. É um resumo mais recente da SBT. E depois eu vou passar as questões de residência mais comuns, de TEP, quer dizer.
Só vou anotar, tinham 11 pessoas na aula. Ah, tá anotado aqui. E aí depois a gente passa para a listinha de presença, tá bom? Certinho. Muito obrigada, gente.